22. Repete. E depois, do 14 ao 18. Eu passo a ler. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, os pais de vocês, incluindo Tera, pai de Abraão e de Noá, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. 14 agora. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa servimos o Senhor. Serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Deuses falsos. Sempre que eu ouço a palavra deuses falsos, eu lembro de uma das aulas lá na FATEC, com o Bebeto Araújo. O Bebeto Araújo, ele também é do Nordeste. E ele faz muitas missões em Curitiba. Hoje ele mora em Curitiba há muito tempo, na verdade. E ele disse que quando nós pensamos em deuses, em Deus, em ídolos, o que vem à nossa mente? O que vem à tua mente quando tu pensa em ídolos, em deuses? Imagens de madeira, de gesso. Exatamente. Na cabeça dos demais é a mesma coisa? É, né? A minha já está mais um pouquinho, já melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Melhorou não, não é que melhorou, é uma outra visão, né? Isso. Não melhorou nem piorou, é uma outra visão de que tem ídolos que a gente acha que não são. Acha que não são. Até pessoas podem virar ídolos. Mas tradicionalmente, super-heróis. né? O que a gente pensa são de fato as imagens. É. E lá no Nordeste, eu sou do Nordeste, eu tenho autoridade de falar, né? Lá no Nordeste tem muitas imagens, né? Em cada casa que a gente passa, a gente vê muitas imagens. E a forma como o Bebeto colocou ali na aula foi uma forma maravilhosa. Porque muitas vezes nós julgamos as pessoas que colocam as suas imagens nas paredes, visíveis. Nós julgamos elas, mas nós esquecemos de olhar para os nossos ídolos. Esses que nós não pregamos nas paredes, mas que estão nas nossas vidas, que fazem parte de tudo que é em nós. Então nós somos mais hipócritas do que eles, né? Porque eles pelo menos estão confessando ali, olha só, é isso aqui, aqui estão eles. E os nossos? Seu escondidinho. Né? Lá no oculto. A nossa cultura, na verdade, ela está repleta de ídolos. E Josué acusa o povo de Israel dessa idolatria. E essa acusação, ela perpassou gerações.
que chegou hoje na comunidade de Niterói. Chegou aqui. De igual forma, nos diz o Senhor: joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Muitas vezes, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós pensamos: mas isso daqui foi dito para outro povo. Não. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E Deus fala conosco ainda hoje. De que forma? Por meio da sua palavra. E o que ele nos diz essa manhã é: joguem fora os seus deuses. Joguem fora os deuses que os seus antepassados serviram, adoraram, além do Eufrates e no Egito. E sirvam somente ao Senhor. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Para as pessoas contemporâneas, a palavra idolatria remete diretamente à imagem de povos primitivos, curvando-se diante de estátuas. O povo nordestino é um exemplo disso, né? E diariamente são apontados, acusados, por causa da cultura e dos deuses. E de igual forma, em Atos, encontramos descrições vividas de culturas do antigo mundo grego. Cada cidade adorava suas divindades prediletas e construíam santuários em torno dessas imagens para adoração. Quando foi para Atenas, Paulo viu uma cidade repleta delas. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam representadas em espaço público. Havia Afrodite, a deusa da beleza; Ares, o deus da guerra; Artemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade; Hefesto, o deus da arte. Não é novo, né? Tudo já aconteceu. E como é possível ver, não apenas no Nordeste brasileiro, nossa sociedade em geral não difere muito das antigas. Cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem seus rituais, seus santuários, sejam torres de escritórios, spa, academia, ginástica, estádios de futebol, onde sacrifícios são oferecidos com o intuito de alcançar alegria, bênçãos de uma vida alegre, com o intuito de evitar desastres. Timothy Keller, no livro Deuses Falsos, ele escreve: o que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização, senão as mesmas coisas que assumiram dimensões místicas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitos jovens, muitas pessoas hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. O que é isso senão um Deus? Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças. Negligenciamos a família e a comunidade para alcançar posições mais elevadas nos negócios e obter mais riquezas e mais prodígios. É desses ídolos que Josué está falando. Os ídolos da atualidade,
ídolos que caminham conosco dia após o outro. E nós nem percebemos. E quando vemos, estamos adorando-os. Não podemos passar um dia, um mês, sem retocar as unhas, o cabelo. Não podemos deixar que a nossa beleza caia por terra. Vamos em busca desses e de outros e de mais outros. Ídolos que aos poucos têm tomado o espaço de Deus em nossas vidas. O dinheiro, por exemplo, pode e tem assumido atributos divinos. E nossa relação com ele se aproxima, então, de uma adoração e da reverência. O coração humano, meus queridos irmãos e irmãs, é uma fábrica de ídolos. Quando eu comecei a ler o livro, eu parei e eu disse: Fábio, eu sou uma fábrica de ídolos. E eu descobri ídolos que já estavam na minha vida que eu nem sabia o que eram ídolos, mas eram. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, no nosso tempo. Isso é um Deus na nossa vida. E Ele nos domina. Se não for assim, a gente até rompe as amizades. Deus não rompe amizades. Deus não corta laços. Quem corta laços são esses deuses que nós criamos a nossa imagem e a nossa semelhança. A maioria de nós, quando pensa em ídolos, tem sim em mente estátuas, em sentido literal. Embora a adoração tradicional a ídolos ainda ocorra em muitos lugares do mundo, a adoração interna a eles, que ocorre no nosso coração, ela é universal. Não é somente no Nordeste, no Norte, no Sul. É em todos os lugares. Aqueles ídolos que nós criamos. Nós, assim como foi dito ao povo de Israel, precisamos escolher hoje a quem iremos servir. Em Ezequiel, no capítulo 14, versículo 13, Deus diz sobre os anciãos de Israel: estes homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Estes homens, essas mulheres, deram lugar no coração aos seus ídolos. Vocês compreendem o que Deus está dizendo com essas palavras? O coração humano toma coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até mesmo a família, e os converte em coisas essenciais. Os converte em deuses. Nosso coração nos endeusa como o centro de nossa vida. Porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização. E assim nós vamos vivendo os nossos dias, colocando em nossa bagagem tudo aquilo que nos distancia de Deus. Alguém aqui já assistiu aos filmes O Senhor dos Anéis? Porque é uma sequência de filmes, né? Marco, alguns, uma boa parte conhece, né? O enredo central do filme concentra-se no quê? Vocês lembram? No anel, né? Concentra-se no anel de poder do Senhor das Trevas, Sauron. Este anel, ele é capaz de corromper qualquer pessoa que tente usá-lo. Ainda que essas pessoas tenham boas intenções,
O anel converte algo bom em um absoluto, que subverte qualquer outra lealdade ou valor. O portador do anel torna-se cada vez mais escravizado e viciado nele, pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Lembram do Sméagol? Sméagol é um dos personagens do filme. Escravizado pelo seu ídolo, pelo anel. E como que o Sméagol chama o anel? Precioso, é precioso. Ele tem uma relação com Uma relação de amor, de adoração, de intimidade, né? Assim como nós chamamos Deus de Pai, de Abba, ele chama precioso, meu precioso. Antes do anel entrar na vida do Sméagol, ele era um homem normal. Ele era um homem comum. Depois de tornar o anel seu Deus, até a sua aparência ficou assombrosa. O Sméagol parece um monstro. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu tive medo do Sméagol. E eu fico pensando como as pessoas nos veem, com as nossas adorações aos deuses que nós criamos. Porque nós também nos transformamos de humanos a monstros, a pessoas mesquinhas, invejosas, ambiciosas. Os nossos deuses, aqueles que nós criamos, eles nos transformam tal qual este anel transformou o Sméagol. Quando vocês assistiram o filme, como que vocês viram o Sméagol? Bonitinho ou feio? Sejam sinceros. horroroso. Horroroso. E toda a prática dele, toda a forma como ele lida com as coisas é muito Mesquinha. mesquinha, é muito, como é que eu vou dizer, ofensiva. Ele mata e morre No entanto, que ele mata o irmão dele já no início. já no início. É verdade. A primeira coisa é matar o irmão. E ele acaba morrendo no final pelo anel. Como que as pessoas nos veem nas nossas adorações pelos nossos deuses? Nós também temos nos transformados tal qual o Sméagol. Josué deu ao povo a responsabilidade de decidirem se serviriam ao Senhor ou adorariam os deuses locais. Os deuses dos seus corações, ídolos criados por eles mesmos. Essa mesma responsabilidade é dada a nós hoje. Será Deus a nossa bússola? Ou outro substituto qualquer? A escolha ela é pessoal, ela não é comunitária. E as responsabilidades, elas também são pessoais. Cada um teremos que lidar com as responsabilidades das nossas escolhas. Escolham a quem vocês querem servir, nos diz o Senhor. Todo o povo de Israel, ouvindo Josué, o grande líder, afirmou com grande convicção que nunca abandonaria o Senhor. E às vezes, quando a gente é confrontado em nossos erros, a gente nem pensa e logo diz: nunca mais farei isso! Não é assim que acontece? E no dia seguinte a gente está se lambuçando de novo, e de novo, e de novo. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles falaram que não abandonaria o Senhor. Mas eles não cumpriram o que prometeram. Pagaram o preço por isso. E acreditem, o preço é alto.
O preço é alto demais, nós não gostaríamos de pagar o preço. Mas nós podemos agir de forma diferente. E podemos começar identificando quais são os ídolos que têm tomado o espaço de Deus na nossa vida. Quais são os ídolos que têm tomado o espaço de Deus na tua vida? Vocês conseguem identificar quais são eles? Olha, Tem que ser muito sincero. a Bíblia me acusa de tantos que eu até me vergonho, né? É um monte. É um monte. É um monte, é um monte. E ídolos pode ser qualquer coisa mais importante que Deus para nós. Que domine o nosso coração, a nossa imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque receber, o que só Deus pode dar, é um ídolo. Pode ser família e filhos, enriquecimento ou conquistas, aplausos. Pode ser um relacionamento, a aprovação dos colegas, beleza ou até uma causa política. E a gente percebe que no nosso país, este é um grande ídolo. E tem roubado a paz das pessoas. E das próprias comunidades. E das próprias comunidades. Os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos em representar quase tudo como Deus. Tinham deuses do sexo, do trabalho, da guerra, do dinheiro, da nação. Adoravam-nos e confiavam suas vidas e seus projetos a eles. Deus quer nos libertar dos nossos ídolos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ainda há muita gente aprisionada. E Deus quer te libertar dos teus ídolos. E o único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro. O Deus vivo que se revela tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, quando encontrado, pode de fato satisfazermos. E caso falhemos, Ele pode nos perdoar. Este é o Deus verdadeiro. Este é o Deus a quem Josué disse assim: eu já sei a quem eu irei servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o Deus que libertou o povo de Israel do Egito. Este é o Deus que nos aproximou dele novamente por meio de Cristo. É o Deus que veio ao nosso encontro. É o Deus que se despiu de sua riqueza, do seu poder, para viver entre nós. É este Deus que pode nos libertar. Escolham hoje a quem vocês irão servir. Eu, assim como Josué, eu já escolhi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o teu coração possa ter sabedoria na escolha que tu farás. E não esqueçam, é uma escolha pessoal. É uma escolha que somente você pode fazer. Que direcionado, guiado pelas ações do Espírito, que vocês, assim como Josué, possam dizer com sabedoria: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que esse Deus possa dominar as nossas ações. E que a nossa beleza não seja tal qual a do exíguo, mas que seja a beleza dos céus, o bom perfume de Cristo. Amém. Confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico.